Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre integrais de linhas e, além disso, vamos a falar dos campos conservativos e funções potencial, né? Mas antes de entrar na definição, vamos a considerar alguns integrais para algumas integrais de linha de segundo tipo, para poder entender ou poder servir como motivação para a definição. Veja aqui, né? Vamos a considerar 4 exemplos. Primeiro vamos a começar com dois exemplos. Veja, nos pede calcular a integral de segundo tipo do campo vetorial. Qual é o campo vetorial? As componentes são x ao quadrado e xy, certo? A primeira componente é x ao quadrado e a segunda é xy. E vejam que vamos a integral do ponto A até o ponto B. Tá certo? Onde o ponto A tem coordenadas 0, 0 e o ponto B tem coordenadas 1, 1. Tudo certo? Por enquanto, não está dito qual é a curva que vai ligar esses pontos. Tá certo? Então, vamos a considerar duas tipos de curvas. Tá certo? A primeira é uma linha reta. Aliás, seria um segmento de reta, né? Que seria y igual a x. Você faz a reta y igual a x e vai considerar só o segmento quando x é igual a 0 e x é igual a 1. Tá certo? E vamos integrar ao longo dessa reta. O que acontece, né? A integração é muito fácil, é uma integral de linha de segundo tipo, como eu dizia, né? Que nós sabemos fazer. Primeiro parametrizamos a curva, né? Certo? Essa integral que nós queremos calcular. Vejam que o caminho é a linha reta, né? Que vai do ponto A até o ponto B. A e B têm suas coordenadas. Então, parametrizando, né? Nós podemos parametrizar sendo x o parâmetro, portanto, y igual a x. Tudo certo? Fica aqui. E aqui basta ter, né? O x vai de 0 até 1, e aqui onde tem y troca por x. Então, fazendo essa troca aqui, né? E desenvolvendo, aqui já temos a integral de Riemann, facilmente, né? Vendo aqui, obtemos que o resultado vai ser igual a 2 sobre 3. Certo? Então, a integral de linha de segundo tipo, desse campo vetorial f, que dizíamos, né? Com componente x ao quadrado e vírgula xy, né? Ao longo do segmento da reta de x igual do ponto A até o ponto B, é igual a 2 terços. Certo? Agora, no segundo exemplo, vamos fazer o seguinte, né? Vamos a, de novo, considerar a mesma integral de linha de segundo tipo, com o mesmo campo vetorial, só que agora vamos a unir o ponto A com o ponto B com um arco da parábola. Certo? Vou adiantar um pouquinho. Aqui. O exemplo que acabamos de considerar, deixa eu marcar aqui. Nós estamos aqui de 0, né? Até 1. Só através da linha desse segmento que está aqui. Não é? Nossa, está muito... E agora, no segundo exemplo, vamos apagar aqui agora. Vamos a considerar a mesma integral de linha com o mesmo campo vetorial, agora é só um arco da parábola. Que seria só esse aqui. A parte que está com azulzinho, né? De 0 até 1. Só um minutinho. Voltamos, né? Então, agora, o segundo exemplo que vamos a considerar, como eu dizia, né? É a mesma integral de linha com o mesmo campo vetorial, só que agora vai mudar a trajetória, né? O caminho vai ser diferente. No primeiro, nos fomos pela linha reta, agora vamos ir pelo arco da parábola. Vamos lá, então. Aqui. Tá certo? É o mesmo campo vetorial, f, componente x ao quadrado, e xy, certo? Só que agora os pontos A e B vão ser ligados agora por um arco da parábola, certo? Então, aqui também podemos parametrizar, né? Podemos escrever x como sendo o parâmetro, portanto, y vai ser igual a x ao quadrado. E agora, de fato, vamos a calcular isso aqui, então, né? O x vai de 0 até 1, e onde tem o y, vamos a trocar por x ao quadrado, certo? Aqui na primeira fica como está. Aqui na segunda, né? Nós temos x vezes y. Y é o quê? X ao quadrado. E aqui
nós temos diferencial de y, né? Então, para encontrar diferencial de y, basta aqui tomar diferencial dos termos aqui. Toma aqui diferencial de y aqui, e aqui vai ficar diferencial de x ao quadrado, que seria a derivada de x ao quadrado 2x, que está aqui, vezes dx. Agora, os dois termos estão multiplicados por dx, né? Então, vamos colocar na evidência de x, que ficou aqui? X ao quadrado, e aqui ficou 2 vezes x4, certo? E aqui separamos a integral em duas integrais, conforme está aqui. E aqui calculamos as primitivas, né, das funções integrais. E aplicamos o primeiro teorema, o teorema fundamental do cálculo, né, ou a fórmula Newton-Leibniz. E encontramos que essa integral de linha desse campo vetorial ao longo do arco da parábola que une o ponto A até o ponto B é igual a 11 quintos. No caminho anterior, nós encontramos 2/3 quando calculamos essa integral de segunda linha, só que a trajetória que une o ponto A e B é um segmento de reta, tá certo? Então, obtivemos dois resultados diferentes. Tá bom? São exemplos simples que nos vão a permitir, ao menos, a fazer alguns questionamentos futuros, né? Tá. Esses aqui são os caminhos que está desenhando. Agora, veja aqui. O que vamos fazer agora, né? Vamos a considerar os mesmos pontos e as mesmas trajetórias. Só que agora vamos a mudar o campo vetorial. Certo? O campo vetorial analisado agora vai ser x ao quadrado e y, vírgula, x ao cubo sobre 3. Certo? Então, agora, as componentes do campo vetorial vai ser x ao quadrado e y, vírgula, x ao cubo sobre 3. A diferença, vou voltar um pouquinho só para... que no caso aqui era x ao quadrado, vírgula, xy, né? As componentes do campo vetorial. O que mudou, então, desses exemplos que vamos a considerar com relação ao anterior? Veja que os caminhos vão a permanecer os mesmos. Ou seja, vamos a considerar primeiro o caminho o segmento de reta, que é um ponto de A até B, ou seja, de x igual a 0 até x igual a 1, e do arco da parábola, tá certo? O que estamos mudando agora é o campo vetorial. Então, vamos a calcular, então, o que acontece. Primeiro, calculando a trajetória do segmento de reta, y igual a x, certo? Y igual a x, o x varia de 0 até 1, tá aqui. E aqui só trocar onde tem y por x, né? Aqui temos x ao quadrado vezes x, aqui dá x ao cubo, já escrevi aqui, certo? E aqui tem x ao cubo sobre 3. Obviamente, aqui já podemos integrar diretamente, né? A primitiva de x ao cubo é x4 sobre 4. Aplica o teorema fundamental do cálculo aqui, né? Ou a fórmula Newton-Leibniz, vai dar 1/4. E aqui a primitiva de x cubo sobre 3 vai ser igual a quanto? x4 sobre 12. x4 sobre 12. Aplica o teorema de Newton-Leibniz, vai dar 1 sobre 12. E somando essas duas frações, vai dar 1 sobre 3. Tá certo? Agora vamos a considerar a mesma integral, só que a trajetória que une os pontos A e B não vai ser o segmento de reta, vai ser o arco da parábola. Certo? O arco da parábola está aqui. Então veja aqui, está aqui, né? Então aqui parametrizando a curva, você pode escolher x como parâmetro e y igual a x ao quadrado, ou y que depende de x, certo? Então vejam aqui, o que vai ficar aqui? De novo, x varia de 0 até 1, onde tem y, você vai trocar por x ao quadrado, não é? Aqui na primeira, aqui vai ficar, troca aqui y por x ao quadrado, vai ficar x4, tá aqui isso, né? E aqui tem x ao cubo sobre 3 e tem diferencial de y, né? Diferencial de y é o quê? Aqui seria 2x dx. Tá aqui. Tá certo? 2x dx. Aqui, o que temos aqui? Veja, aqui temos x4 mais 2/3 de x4. Tá certo? 2/3 de x4. Somando tudo, vai dar 5/3 x4. Obviamente, aqui eu fiz um erro. Aqui não tem esse dx, parênteses não tem, né? Então, na verdade, a função é x sobre 3 vezes x4. A primitiva disso vai ser quanto? Vai ser 5x5 sobre 15. Aplica o teorema de Newton-Leibniz e vai dar 1 sobre 3. Vejam aqui. Nas primeiras duas integrais, onde temos o mesmo campo vetorial e diferentes
curvas que ligam o ponto A e B, nós obtivemos resultados diferentes. Só vou voltar aqui só para vocês verem. Aqui nesses primeiros, veja que é o mesmo campo vetorial, na integral de linha, nesse exemplo, como nesse aqui, é o mesmo, né? O que mudou são as trajetórias que unem os pontos A e B. Aqui é através de um segmento de reta, e aqui o segmento de reta. Aqui que obtivemos aqui? A integral da linha no mesmo, com o mesmo campo vetorial e diferentes trajetórias que unem os pontos, obtivemos diferentes resultados. Nesse exemplo aqui é outro campo vetorial, certo? E aqui diferentes trajetórias, né? No entanto, os resultados são iguais. As integrais de linhas têm o mesmo valor. Tudo certo? Então, nos primeiros dois exemplos, observamos que a integral de linha de segundo tipo depende da curva de integração. Se você mudou a curva de integração, obviamente você vai ter outro resultado. Você pode, por exemplo, unir o ponto A e B através de uma parábola cúbica, por exemplo, né? Ou de uma parábola invertida. Ou pode ser outro caminho qualquer que você possa pensar, né? Mas, nos dois últimos exemplos, a integral independe das curvas de integração. Ou seja, nesse exemplo que nós acabamos de ver aqui você pode tomar outros caminhos, além do segmento de reta e o arco da parábola, que a integral vai ser a mesma. Tá certo? Então, a pergunta é, por que acontece isso? Será que é uma lei? Então, na verdade, vai ser uma lei, sim. E a resposta tem a ver com o campo vetorial. Tudo certo até aqui? Eu vou para o chat aqui para ver se tem alguma dúvida ou alguma observação. Tudo certo por enquanto, professor. Tá. A voz da Lívia é a voz de todo mundo, né? Certo? Tá. Vamos, então, continuar. Bom, a Samara também falou que sim. Perfeito. Tudo bem, vamos continuar agora. Agora vamos a introduzir a definição de campos conservativos e função potencial. Certo? Vejamos aqui, né? Nós temos um campo vetorial contínuo, vamos notar com F, com as componentes, né? P, Q e R. Obviamente aqui, por motivo de espaço, né? O campo vetorial F, ele depende de três variáveis, né? Depende de x, y, porque ele está definida num um conjunto tridimensional, G, certo? O P e QR também são funções que dependem de x, y, mas são funções escalares, né? A imagem de P, Q e R são os números reais, tá certo? Só F que é uma função vetorial. Tudo certo? Então, esse campo vetorial é contínuo. Vamos a dizer que esse campo vetorial é conservativo, obviamente no conjunto G, se existe uma função continuamente diferenciável ou, vejam, essa função continuamente diferenciável é uma função escalar, porque, vejam aqui, ela está definida no mesmo domínio G, só que a imagem dela são o conjunto de números reais. Então, U é uma função escalar, não é uma função vetorial, certo? Se existe, então, uma função continuamente diferenciável U, que vamos a chamar de função potencial do campo vetorial F, tal que, observem aqui, né? A primeira componente de P é igual à derivada parcial de U com relação a X. A segunda componente de F, ou seja, o Q, vai ser igual à derivada parcial de U com relação a Y. E a terceira componente de U, que é R, vai ser igual à derivada parcial de U com relação a Z. E isso vale para todo x, y e z que pertence a ômega. A ômega não, a G. Certo? Ou seja, a equação 0,1 podemos reduzir porque o F seria o gradiente da função 1, que seria que se vai chamar função potencial do campo vetorial F. Tudo certo? Então já temos a definição formal de um campo conservativo, né? E de função potencial. Obviamente, os alunos de física, geralmente, de geofísica também deve ser, né? Vocês conhecem vários campos que já estudaram ou vão estudar futuramente, né?
o campo gravitacional, por exemplo, né? É um campo conservativo. Vejamos aqui alguns exemplos, né? Que decorrem da definição. Mas antes de considerar um exemplo, vamos observar o sistema 0,1 aqui, certo? Observem o sistema número 1, que seria isso aqui, né? Vou apagar para destacar. Certo? O sistema número 1 está aqui. Vejam aqui, vamos a exigir que o campo vetorial EF, para poder justificar nossas operações que vamos a fazer agora, né? Vamos a exigir que o campo EF seja de classe C1 e a função potencial U seja de classe C2. Como dizíamos, nós usamos essas expressões C1, C2, né? Por exemplo, C2. O que significa uma função classe C2? Se uma função escalar, por exemplo, né? Significa que existem as derivadas de segunda ordem e são contínuas. Se é um campo vetorial, que existem as derivadas de todas as componentes, né? Segunda ordem e são contínuas. Tudo certo? Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós vamos a derivar essa expressão 0,1 com relação a algumas variáveis para obter algumas propriedades. Tudo certo? Por exemplo, o que vamos fazer aqui? Vamos a derivar a primeira, essa que aqui. Vamos derivar essa aqui com relação a y. Ou seja, vai ficar o quê? Derivada parcial de p com relação a y. E aqui vai ficar a derivada segunda, a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a x e com relação a y. Tudo certo? Eu vou aqui. Aqui, tá vendo aqui? Derivada parcial de p com relação a y é igual a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a y. Ficou ali. E agora, vou voltar um pouquinho. Agora vamos a derivar essa segunda aqui. Vou a derivar agora com relação a x. Isso que está aqui. Mas vou começar com o lado direito. Aqui seria a derivada parcial de segunda ordem com relação a y e x. Certo? Vai ficar aqui a derivada parcial de segunda x. E aqui vai ficar a derivada parcial de q com relação a x. Tudo certo? Ficou assim. Ficou essa parte que está aqui. Não é? Só que nós sabemos, pelo teorema de Schwarz, que quando a função é de classe C2, que podemos comutar, não interessa a ordem de derivação. Ou seja, a derivada parcial de uma função com relação a x e y é igual à derivada parcial de segunda ordem com relação a y e x. Certo? Ou seja, essas aqui são iguais. Vamos apagar. Essas aqui, como são iguais aqui, tá certo? Por isso que fica isso que está aqui. Agora vejamos aqui, né? Tudo tranquilo que eu estou fazendo, porque eu vou fazer mais agora. Tudo bem? Eu não entendi de onde saiu essa igualdade. Tá, vamos aqui, vamos lá. Vamos voltar. A primeira, deixa eu ver aqui, vamos apagar aqui um pouquinho. Não. Essa igualdade primeira, aqui. Certo? Primeira, só essa aqui. Sai de onde, né? Vou voltar. Vem daqui. Quando essas duas aqui, essa primeira, vamos a derivar com relação a y. Então, vem aqui, derivada parcial de p com relação a y. Certo? E aqui vai ser igual a quê? Derivada parcial de segunda ordem de u com relação a x e com relação a y. Perfeito? Já escrevi aqui. Já. Tá aqui. Agora vamos na segunda, agora, essa aqui. Na segunda, vamos a derivar isso aqui com relação a x. Então, aqui vai ficar a derivada parcial de q com relação a x igual a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a y e x. Tudo certo? Pela exigência, u é de classe C2. O que significa isso? Significa que a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a y e x é igual à derivada parcial de segunda ordem de u com relação a x e y. Por isso que eu coloquei aqui, é iguais, tá vendo aqui? Esses são iguais. Só que essa parte que está à direita, que está aqui, vou voltar aqui, obtém-se daqui quando você deriva com relação a x. Ou seja, aqui vai ser igual à derivada parcial de q com relação a x. Tá aqui.
Não sei quem me perguntou, acho que foi Samara, né? Tudo bem, Samara? Sim, sim, tudo bem. Agora vamos para a segunda linha. De onde que vem a segunda linha, né? Vejamos aqui. A segunda linha, né? Então, o que vamos a fazer aqui? Vejamos, vou voltar aqui. Vamos. Na segunda linha, né? Essa expressão que está aqui, essa aqui, vamos derivar com relação a z. Isso aqui que vai ficar aqui. Derivada parcial. Esqueçam a primeira. Essa, vou desmarcar essa aqui, né? Vou derivar essa aqui primeiro com relação a z. Então, aqui vai ficar derivada parcial de Q com relação a z, igual. Derivada parcial de segunda ordem de U com relação a Y e Z. Tá certo? E vamos pegar aqui a terceira e vamos derivar com relação a Y. Aqui vai ficar derivada parcial de R com relação a Y. E aqui vai ficar derivada parcial de segunda ordem de U com relação a Z e Y. Veja que então essa derivada parcial de segunda ordem de aqui que vamos derivar com relação a Y vai ser igual a essa derivada parcial de U com relação a Y e Z. Por isso, vou voltar aqui. A derivada parcial de Q com relação a Z vai ser igual a esses dois camaradas que estão aqui. E essa última derivada parcial de segunda ordem é igual a essa que está aqui. Certo? E por fim, vamos a pegar agora, vamos a pegar esse e esse. Vamos a pegar essa expressão que está aqui com essa. O que vamos fazer aqui? Vamos derivar essa expressão que está aqui com relação a x. Aqui vai ficar a derivada parcial de R com relação a x igual a derivada parcial de segunda ordem de U com relação a z e x. E essa primeira agora que eu vou apagar aqui, vamos a derivar com relação a z. Aqui vai ficar a derivada parcial de P com relação a C, e aqui vai ficar a derivada parcial de segunda ordem de U com relação a X e Y, a X e Z, que vai ser igual, na verdade, a esses que está aqui, né? E fica essas expressões que está aqui. Tá certo? Então, veja aqui, nas três igualdades, nas três equações que temos aqui, as igualdades do meio são iguais, né? Essa com essa igual, essa com essa são iguais. Então, nós podemos resumir e destacar. Donde vamos a ter o quê? Essa expressão que está aqui é igual com essa que está aqui. Certo? E aqui escrevi aqui. Vamos apagar aqui. O que mais temos? Essa expressão que está aqui é igual com essa última. Certo? E por último, nós temos essa expressão que está aqui com essa que está aqui. Certo? Isso que eu estou destacando aqui. Essas relações aqui vão nos permitir determinar se o campo vetorial F é conservativo sob certas condições, que a gente vai ver no final da aula. Tá certo? Geralmente no curso de física, de geofísica, né, costuma ser não justificar isso aqui, mas tem uma parte matemática importante que ainda restringe, né? Por isso que fala sobre certas condições que nós vamos a ver um pouquinho mais para frente. Tudo certo? Eu sempre aconselho vocês a estudar, a acompanhar as aulas com um papel e um lápis, né? Fica mais fácil. Vocês se acompanharem assim. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não, professor. Então vamos para frente. Agora vamos a considerar alguns exemplos para determinar se o campo vetorial é conservativo ou não, né? Por exemplo, aqui temos um campo vetorial F. Quais são as componentes, né? 3x ao quadrado y ao quadrado, 3xy ao quadrado. A segunda componente é cosseno de x ao quadrado y ao quadrado, certo? Queremos determinar se esse campo é conservativo. Veja que esse campo vetorial é bidimensional, né? Se é bidimensional, então não tem a terceira componente. Então, o R é identicamente nula. Nesse caso que está aqui. E assim, o P e o Q são funções que dependem só de x e y. Certo? Então, vejamos aqui. No exemplo, na fórmula anterior. Vou voltar. Que precisamos voltar? Como R é identicamente nulo, então esse aqui tem que ser zero.
aqui 0, e aqui também tem que ser igual a 0. Então, o que temos que verificar seria só esse que está aqui. Aliás, podemos verificar o terceiro também, o segundo e o terceiro, né? Porque aqui temos, se derivamos Q com relação a Z, tem que dar igual a 0. Se derivamos P com relação a X, a derivada parcial tem que ser igual a 0, né? E além do mais, tem que satisfazer a primeira igualdade. Então, como tem duas componentes, vamos só verificar essa expressão que está aqui. Aliás, não só. Vamos começar verificando isso. Caso essa desigualdade aqui não seja cumprida, então já podemos concluir que o campo vetorial não é conservativo. Tá certo? Então, vamos a derivar P com relação a Y e Q com relação a X. O P está aqui, nós sabemos que é igual a 3x ao quadrado, 3xy ao quadrado, e o Q é igual a cosseno de x ao quadrado, y ao quadrado. Certo? Então, vamos a derivar P com relação a Y. Deriva P com relação a Y, obtemos que 6 vezes xy. Deriva Q com relação a X, que obtemos aqui, menos seno de x ao quadrado y ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado y ao quadrado com relação a x. Então, vai ficar 2xy ao quadrado. Negativo, né? Tá certo? E observe facilmente que a derivada parcial de P com relação a y é diferente da derivada parcial de Q com relação a x. Assim, nós dizemos que a função f não é campo conservativo. Certo? Vamos agora ao segundo exemplo. Determine se o campo vetorial F é conservativo. Certo? Então, veja aqui o que nós temos que verificar aqui. Eu já destaquei aqui as igualdades que nós temos que verificar. Esses que estão aqui, com esse que está aqui. Certo? São aqui, vou voltar aqui devagarinho para vocês observarem. São essas desigualdades que estão aqui. Certo? As mesmas. Temos que verificar isso. Tá certo? Agora, P é o quê? P igual a X. O Q é igual a quanto? É menos 2y ao cubo. Tá aqui. E R, aqui não é 3, não. Aqui, em vez de 3, deveria ser E. R igual a C quadrado. Tá certo? Então, desconsiderem esse 3 aqui. Imaginem esse 3 como E. Tudo certo? Então, nós... como eu falei, é fácil verificar essa igualdade. De fato, se você verificar a primeira, por exemplo, se você deriva P com relação a Y, aqui vai dar 0, né? A derivada parcial 0. Deriva Q com relação a X, aqui a derivada parcial vai dar 0. Também está verificada a primeira. E a segunda, né? Deriva Q com relação a Z, a derivada parcial vai ser igual a 0. Deriva R com relação a Y, a derivada parcial vai ser igual a 0. E a terceira igualdade, deriva R com relação a X, R com relação a X dá 0, derivada parcial. E P com relação a Z também dá 0. Certo? Então, as três igualdades são satisfeitas. Significa, então, que F é um campo conservativo, né? Então, nós precisamos encontrar a sua função potencial, né? Tal que o gradiente dessa função potencial seja o campo vetorial F. Tudo certo? Então, vamos encontrar o campo, ou a função potencial. Veja aqui para a definição, né? O gradiente da função potencial é o campo vetorial F. O que significa isso? Então, a derivada parcial de U com relação a X é igual à primeira componente do campo vetorial. A derivada parcial de U com relação a Y é a segunda componente do campo vetorial. E a derivada parcial de U com relação a Z é a terceira componente do campo vetorial. Certo? Então, nós temos essas condições aqui para poder encontrar a função potencial. A gente já falou que o campo vetorial F é conservativo, certo? É conservativo. Então, vamos ir um pouco além. Vamos encontrar agora a função potencial. Tudo certo? Então, aqui o exemplo, na verdade, vamos estender um pouquinho mais. Não somente vamos a determinar se o campo vetorial é conservativo, como é, de fato, demonstramos, senão vamos encontrar seu campo potencial. Certo? Então, vejamos, então, né? Vamos a partir com a primeira igualdade. O P, que seria o X, né? É igual à derivada parcial de U com relação a X. Vejamos aqui. Certo? A primeira relação. A derivada parcial de U com relação a X é igual a P. Certo? Vou voltar aqui. A derivada parcial de U com relação a X é igual a P. Mas P é igual a quê? A X. Certo?
Está aqui. Tudo certo? Vamos a começar dali. Agora, o que vamos a fazer? Vamos a integrar essa expressão aí com relação a x. Veja que a função u é uma função de 3 variáveis, mas a integração é com relação a x. Então, significa que quando você integra, sempre vai aparecer uma constante, né? Só que aqui a constante que vai aparecer vai ser uma função que depende de y e z. Por quê? Porque nós estamos integrando com relação a x e u é uma função de 3 variáveis. Ou seja, quando integra com relação a x, y e z são constantes. Tudo certo? Tá como está aqui, por exemplo, não? Integra com relação a x. Aqui temos u do lado esquerdo. E do lado direito, aqui seria a primitiva de x, que seria x ao quadrado sobre 2. E aqui aparece a constante, que vamos anotar φ yz. Tudo certo? Essa é a constante que apareceu. Essa constante φ de y e de z, nós precisamos ainda saber que é igual, tá certo? Então, o que vamos fazer agora, né? Vamos derivar o u que nós temos aqui, esse u que nós temos aqui, vamos derivar com relação a y. Certo? Veja aqui, vamos derivar com relação a y. Uma vez que derivamos com relação a y, vamos derivar com relação a y isso aqui, e obviamente vamos derivar com relação a y isso que está aqui também. Certo? Uma vez feito isso, o que vamos a usar? Vamos a usar, vou voltar atrás, vamos a usar o fato do quê? Que a derivada de u com relação a y é a função q. A função q é igual a menos 2y ao cubo. Certo? Então, veja aqui, vamos a derivar com relação a y e vamos a usar esse fato que está aqui, que eu escrevi. Assim temos aqui, então. Veja, quando deriva u com relação a y, está aqui. Esse aqui vai ser igual a quê? Ou, derivando essa parte direita com relação a y, veja que aqui não depende de y, então isso aqui vai dar 0. E aqui vai ter derivada parcial de φ com relação a y. Por que derivada parcial? Porque, como podem ver, φ depende de y e z, né? Tá certo? Derivada parcial de φ com relação a y. E, como dizíamos, né? A derivada parcial de u com relação a y é igual a q. E o q é igual a menos 2y ao cubo. Perfeito? Tá. Nós temos isso aqui, então, né? Então, nós temos derivada parcial de u com relação a y é igual a menos 2y ao cubo. Vamos a derivar agora com relação a y. Certo? Aliás, vamos a integrar com relação a y. Quando integra com relação a y, o que vai ficar aqui, né? Aqui que vai ficar. Aliás, não, esse aqui. Vamos a integrar isso aqui. Esses dois aqui. Vou apagar aqui. Aqui. Esse aqui, tá certo? Esse com esse. Quando integra com relação a y, o que vai acontecer, né? Veja aqui. Aqui vai aparecer a função φ de yz. E aqui a primitiva de menos 2y ao cubo vai ser igual a menos y ao quarto, né? E aqui, vejam que o φ, aqui é uma função de duas variáveis. Como tem integrado com relação a y, então a constante vai ser com relação a z. Aqui. Apareceu. Tudo certo? Então, veja aqui, na função u, nós temos aqui x ao quadrado sobre 2, mais φ de yz. E aqui temos φ de yz igual a menos y ao quadrado sobre 2, mais psi de c. Então, nós precisamos saber a que é igual a esse psi de c. Tudo bem? Perfeito. Veja, né? Então, até agora nós temos aqui o quê? U vai ser igual ao quê? X ao quadrado sobre 2, mais φ de yz, mas o φ de yz foi encontrado aqui. Substituir e vamos encontrar o quê? Que por enquanto temos que U igual x ao quadrado sobre 2, menos y a 4 sobre 2, mais psi de c, né? Então, precisamos encontrar esse psi de c. Tudo certo? Agora vamos usar a terceira relação. A derivada parcial de u com relação a z é igual à função r. Ou seja, vai ser igual à função z quadrado. Vejamos então, né? Vamos a derivar u com relação a z. E essa derivada vai ser igual a r, z quadrado, tá certo? Então, veja aqui, vamos a derivar esse u nosso que está aqui com relação a z. Quando deriva esse aqui com relação a z, esse aqui vai dar 0. Esse aqui também vai dar 0. E o que vai ficar aqui? Vai ficar a derivada de psi com relação a z. Então, esse aqui, a derivada de u com relação a z vai ser igual à derivada de psi com relação a c, que está aqui. Mas isso que está aqui vai ser igual à função r. E r é igual a quê? É z quadrado.
certo? Aqui, por ficar a derivada de psi igual a r, que é c quadrado. E aqui, para terminar, você vai integrar com relação a psi. Quando integrar com relação a psi, é igual a quê? Aqui vai ficar psi. E aqui vai ficar a primitiva de c quadrado, né? Que seria c ao cubo sobre 3. Obviamente, aqui aparece uma constante. Não? A gente pode escrever a constante aqui, não tem problema. Então, porque, na verdade, apareceriam muitas funções potenciais para esse campo vetorial. Tá certo? Mas aqui nada impede ou não estraga se você coloca mais a constante C, uma constante C. Portanto, encontrado o psi de C que é igual a C ao cubo sobre 3, você substitui. Onde substitui? Aqui. Deixa eu ver aqui. Certo? Porque U é igual a quê? É x ao quadrado sobre 2 menos y a 4. A 4 sobre 2 mais psi de C. Como encontrou psi de C que é igual a C ao cubo sobre 3, substitui. E aqui nós dizemos que esse aqui seria, então, a função potencial do campo vetorial. Obviamente, para você ter certeza de que encontrou de forma correta a função potencial, o que você faz? Verifica. Verifica que o gradiente dessa função é igual ao campo vetorial f. De fato, se você pegar a derivada parcial com relação a x, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x. E aqui, que seria aqui. Seria a primeira componente. Agora deriva com relação a y. A derivada tem que ser igual a menos 2y ao cubo. Vamos a verificar. A derivada. O 4 vai de 0, então vai ficar 2 menos 2y ao cubo, conforme lá. E a terceira componente desse campo vetorial era o quê? É z ao quadrado, né? Vamos derivar com relação a z. Derivar com relação a z vai dar, o 3 vai de 0, cancela o 3, vai ficar z quadrado. Tá certo? Então, de fato, essa u encontrada é a função potencial do campo vetorial f. Tudo bem? Ficou claro mais ou menos as contas? Sim, professor. Tem uma lógica, mas eu achei um pouco confuso. Acho que é porque é a primeira vez que eu estou vendo, então, quando fizer mais exemplos assim, eu vou entendendo melhor. Eu acho que não precisa. Aqui praticamente é um comecinho de equações diferenciais ordinárias que estamos fazendo aqui, né? Porque temos que resolver equações diferenciais, acredito ou não, né? E as equações diferenciais ordinárias se resolvem integrando. Obviamente, vocês vão ver um pouco com mais profundidade equações diferenciais ordinárias no cálculo 3, né? Ou seja, no próximo semestre. Tá bom? Mas aqui, em princípio, aqui, o cálculo fundamental serve. Aí vocês em casa, vocês veem tranquilamente como foi feito, né? Vocês podem, nós começamos a resolver derivando u com relação a x. Você pode começar, se você quer derivando u com relação a y, você, aí depende de você, né? Aí só tem que ter cuidado as relações que vai usar depois, né? Integração com relação a qual variável, depois a substituição com qual componente do campo vetorial, né? Certo? A clave é essa fórmula que está aqui, né? Essa, que é o gradiente. Que o f é o gradiente da função 1. Veja aqui, agora vamos a introduzir uma função importante que vai ligar os campos vetoriais conservativos com as integrais de linha de segundo tipo, né? Certo? E, parcialmente, então, vamos a responder aquela questão levantada no integral 6. Lembra no integral 6, no slide 6, o que dizia, né? No slide 6 dizia por que se você tem um campo vetorial, a integral de linha independe do caminho que você escolha para ligar dois pontos. Não interessa o caminho que você percorra, então a integral desse campo vetorial vai ser a mesma. Mas, no entanto, tinha outros campos vetoriais que você mudava os caminhos que ligam os pontos A e B, eram diferentes, né? E tem outros campos que, independentemente de você mudar a trajetória, né? Ligando esses dois pontos, a integral de linha vai ser a mesma. Certo? Vejamos aqui, né? Uma condição necessária. Como eu falei, necessária é a condição que falta ainda, uma condição insuficiente, tá certo? Uma condição necessária
para que o campo vetorial contínuo F, definido em G, aqui obviamente estou usando a notação dos slides anteriores, que o G era um domínio tridimensional, certo? Então, uma condição necessária para que o campo vetorial F possua potencial é o cumprimento de uma das duas condições. Observem aqui, né? Que aqui nós temos duas integrais de linha de segundo tipo. A primeira é com relação a uma curva fechada e a segunda uma curva que não é fechada. Tá certo? Vejamos aqui, né? Quando calculamos com relação à curva fechada, a integral de linha ao longo de uma curva fechada, de um campo vetorial, também chama-se circulação, tem essa notação de circulação. Isso aqui é usado bastante quando vamos ou aliás, quando vocês vão estudar no próximo semestre, né? O teorema de Stokes, né? O fluxo do campo rotacional tem a ver com a circulação do campo vetorial. Certo? Isso vamos deixar para o cálculo 3. Então, veja, então, a circulação do campo vetorial, a circulação é esse que está aqui. Essa se chama circulação. A integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma trajetória ou uma curva fechada. Certo? Então, dizemos aqui, o campo vetorial F é conservativo se sua circulação ao longo de uma curva fechada é igual a zero. Certo? A curva fechada também tem que ser suave, né? Suave nós dizíamos que é de classe C1, né? Regular. Ou seja, possui, em cada ponto da curva, possui vetor tangente. E esse vetor tangente é não nulo. Agora, se a curva não é fechada, então, né? Veja aqui. Temos a integral aqui de segundo tipo, do campo vetorial F ao longo da curva gama. Suave também a curva gama, né? Se você calcula essa integral que está aqui, a integral vai ser a mesma se você une o ponto inicial e o ponto final com diferentes curvas. Diferentes tipos de curvas, né? A integral não vai mudar. Então, aí você diz então, que o campo F é conservativo, né? E uma vez que se o campo F é conservativo, então ele possui função potencial. Então, o cálculo dessa integral de linha de segundo tipo vai ser igual a quê? Aí, pela teorema fundamental do cálculo, é igual que a função potencial valuado no ponto inicial e no ponto final. Como está aqui. Ou seja, veja aqui, para calcular a integral de linha de segundo tipo, quando o campo é conservativo, basta encontrar a função potencial desse campo conservativo e evaluá-lo no ponto inicial, e depois subtrair aliás, evaluar no ponto final e subtrair no ponto inicial. Isso aqui, mais ou menos, o gráfico que está aqui, né? Por exemplo, você tem aqui o ponto A, está aqui, e o ponto B. Se você define um campo vetorial num domínio G que contém todas essas curvas, então veja que se o campo é conservativo, então a integral da linha de segundo tipo vai depender por qual curva você vai integrar. Ela independe. Certo? Se o campo é conservativo. Isso que diz o segundo caso, quando a curva é suave e não é fechada. Tudo bem aqui com a... Vamos ao chat aqui. Se tem se ficou claro esse teorema? Um teorema, por enquanto, vamos só usar a afirmação, certo? Tá, vejamos agora. Essa aqui é a interpretação geométrica, né? Então, vamos a calcular algumas integrais de linha de segundo tipo, né? Veja aqui. Aqui, nós queremos calcular a integral de linha do qual campo vetorial. O campo vetorial em questão vai ser igual a quê? Quais seriam as componentes do campo vetorial? Seria x menos y, que seria x menos y, seria a primeira componente do campo vetorial bidimensional. E a segunda componente vai ser y menos x. Você está aqui já escrevi aqui. Essa seria a primeira componente, a primeira componente do campo vetorial, e essa aqui seria a segunda componente. Tudo certo? Veja que nós vamos integrar ao longo de uma curva que começa no ponto
com coordenadas 1,1 e 2,3. Veja que não temos a trajetória aqui. Em princípio, é impossível calcular aqui. Como que você vai parametrizar a curva se você não conhece? Então, vamos ver. Vamos usar esse teorema que está aqui, segundo teorema aqui. Esse teorema que está aqui. Veja aqui no segundo teorema, que diz, né? Se nós integramos esse campo vetorial ao longo de uma curva que seja suave, né? E observamos que se esse F é conservativo, então aqui não interessa o tipo de curva que você vai escolher, que vai unir esses dois pontos. Basta você conhecer a função potencial. Ou seja, você primeiro tem que verificar se de fato esse campo vetorial é conservativo. Se você verifica que é conservativo, você encontra a função potencial e aí calcula esse integral. Tá certo? Então, veja aqui, né? Então, nosso campo vetorial está aqui, é F. Está explicitamente está aqui, certo? E aqui vamos a verificar aquelas condições de integral. Eu vou voltar devagarinho para vocês verem aqui. Não sei se está... Aqui, esses aqui. Não foram esses aqui? Obviamente, aqui, como o campo é bidimensional, então o R vai ser igual a zero. Aqui vai ter zero. Aqui também vai ter zero, né? Certo? Então, tem que verificar que se a derivada parcial aqui com relação a Z é zero, e a derivada parcial de R, aliás, não, quem é zero, desculpe, quem é zero seria essa que está aqui, né? Aí tem que verificar que a derivada parcial de P com relação a Z é zero. Mas aqui vamos a começar verificando a primeira. Tá certo? Que a derivada parcial de P com relação a Y é igual à derivada parcial de Q com relação a X. Vamos ver aqui. Certo? Tá. Vejamos aqui, né? Então vamos a verificar se a derivada parcial de Q com relação a X é quanto? Se você deriva Q com relação a X, o Q? Qual é o Q? O Q está aqui, né? O que y menos x deriva com relação a x vai ser igual a menos 1. Tudo certo? Guarda aqui menos 1. A derivada parcial de p com relação a y, o p está aqui. Deriva com relação a y também dá menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Obviamente, você observa aqui, né? Tem outras relações aqui. Por exemplo, se você pega a derivada parcial de p com relação a z, vai ser igual a 0. E a derivada parcial de r com relação a x vai dar 0. Então, as outras duas condições se cumprem automaticamente. Não automaticamente, se cumpre, se verifica, né? Eu não escrevi aqui, mas se verifica. Tudo certo? Então, estão satisfeitas aquelas três relações acima para verificar se o campo é conservativo. Tá certo? Perfeito. Então, significa o quê? Que vai existir uma função U de R2 a R, que essa função U vai chamar-se função potencial. Tá certo? Tal que o gradiente dessa função vai ser igual ao campo vetorial F. O que significa isso? Derivada parcial de U com relação a X vai ser igual a P, e derivada parcial de U com relação a Y vai ser igual a Q. Certo? Ou seja, U deve ser potencial para o campo. Vamos encontrar essa função potencial U. Vamos começar com essa primeira igualdade. Essa. Certo? Aqui. A derivada parcial de U com relação a x é igual a P. O P é igual a quê? X menos Y. A derivada parcial de U com relação a Y é igual a quê? O Q é igual a Y menos X. Certo? Da primeira relação, vamos integrar com relação a X. Integrar com relação a X, aqui vai ficar U, do lado esquerdo. E aqui, quando integrar com relação a X, aqui vai ficar X ao quadrado sobre 2, está aqui. E aqui vamos integrar menos Y com relação a X, vai ficar menos XY. E, obviamente, como a função U é de duas variáveis, x e y, né? Integrando com relação a x, vai aparecer uma constante que depende de y. Vamos chamar de φ. Certo? Agora, vamos usar a segunda relação que está aqui. Só que na segunda relação que nós temos a derivada parcial de U com relação a y. Então, vamos a derivar isso que está aqui com relação a y. Certo? Quando deriva com relação a y, vejam que esse termo que está aqui vai ser igual a 0. Esse termo que está aqui, derivada com relação a y, vai ser igual a menos x, tá certo? E aqui vai ser a derivada de φ. Então,
uma vez que você derivou isso com relação a y, você vai igualar ao quê? A o que está aqui. Ou seja, y menos x. Certo? Está vendo aqui? Derivada parcial com relação a y, como já calculamos aqui. E isso vai ser igual ao que é igual a y menos x. Aqui, menos x e menos x aqui cancelam dos dois membros, né? Então, vai ficar o quê? Que a derivada de φ com relação a y é igual a y. Aqui integra, vai ficar o quê? Φy igual ao quê? A primitiva de y ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Aqui eu coloquei a constante, né? Não atrapalha. Então, assim decimos então, que a função potencial U é igual ao quê? X ao quadrado sobre 2. Tá certo? Já temos x ao quadrado sobre 2 aqui. Aqui, x ao quadrado sobre 2 menos x y, aqui. E aqui apareceu mais φy, mas φy foi calculado aqui no final, né? Φy igual a y ao quadrado mais sobre 2 mais c. Tá aqui. Essa constante aqui, como falei, na verdade nós encontramos infinitas funções potenciais, né? Ao menos uma constante. Mas isso aqui, quando você vai a integrar, isso aqui vai desaparecer, né? Porque quando usam o teorema fundamental do cálculo ou a fórmula de Newton-Leibniz, essa função vai ser evaluada num ponto e depois subtraída o valor dessa função em outro ponto. Portanto, C e menos C cancela. Então, não tem nenhum problema. Tá certo? Então, assim, pelo teorema 0,1, vamos a voltar aqui que diz o teorema 0,1, é aquele que eu estava falando agora. Esse aqui. O que diz aqui, né? Essa integral que está aqui. Então, independe do caminho da integração. Depende. Por quê? Porque o f é campo conservativo, né? Vai ser igual ao valor da função potencial no ponto final, menos o valor da função potencial no ponto inicial. O que nós vamos a fazer agora, né? Voltando. Aqui. Então, isso que está aqui vai ser igual, que vendo, né? A função potencial que está aqui, igual, pela fórmula de Newton-Leibniz, valuada no ponto inicial e aqui no ponto final. Certo? Aqui seria a função potencial, não escrever aqui. E aqui evalua esses pontos que está aqui. Primeiro, pega para quando x igual a 2, y igual a 3, substitui, nós temos aqui. Menos, agora quando x igual a 1, y igual a 1. Substitui, tem aqui. E aqui, simplificando, temos que esse integral de linha de segundo tipo, que apesar de não conhecer o caminho que liga os pontos com coordenadas 1, 1 até 2 e 3, nós o calculamos. Tudo certo? Por que calculamos? Porque o campo era conservativo, né? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo não, né? Mas tudo bem. Tranquilo, não de desespero, né? Tá. Mas dá para passar as contas tranquilamente, seguir as indicações. Então, vamos a considerar mais um exemplo. Para agora, se de fato ficar mais tranquilo, né? Mais um exemplo aqui. Calcule a integral. Veja que a integral de linha de segundo tipo, né? Nós temos aqui o campo vetorial aqui, as componentes são x, vírgula, y, certo? Tem dois componentes aqui. E aqui, vejam aqui, vamos a integrar ao longo de um caminho. Nós sabemos qual caminho que liga o ponto menos 1, 1, até o ponto com coordenadas 2, 1, tá certo? Não temos o caminho, então vai ser difícil. É difícil fazer, né? Se não é campo conservativo, o F seria difícil fazer, seria impossível fazer. Porque você sabe se o campo não é conservativo, então se você muda a trajetória, vai mudar o valor da integral de segundo tipo, né? Integral de linha. Então, não interessa o caminho se o campo vetorial é conservativo. Isso aí temos que gravar sempre, né? Então, nossa tarefa, então, é primeiro mostrar que o campo vetorial F, com as componentes x, vírgula, y, é conservativo, né? E aqui, e se é conservativo, então encontrar a função potencial. Tá certo? Aqui eu já falei que aqui usei as expressões quando eu era aluno, né? Na universidade, o professor sempre fala, é fácil ver, é óbvio, é conhecido, né? Essa a palavra favorita dele que
para mim não é nada óbvio, nem fácil de fazer ou fácil de ver, né? Mas aqui, sim, na verdade, aqui podem acreditar, é fácil ver, ou é fácil observar, que esse campo aqui é campo conservativo e a função potencial é igual a x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2. Tá certo? Aqui vocês vão a seguir os mesmos passos do anterior. Então, o que vão fazer, né? Primeiro, verificar se ele é conservativo. Verificar, então, que a derivada aqui era o quê? PQ e R. O R igual a zero, porque é campo bidimensional, né? O P igual a X. Deriva o P com relação a Y, dá zero. Deriva o Q com relação a X, também dá zero. Satisfaz, né? E as outras igualdades também são satisfeitas. E ali, então, o que significa? É conservativo, então vai existir uma função potencial, tá certo? Ou tal que o gradiente dessa função potencial tem que ser o campo vetorial. Ali vocês vão a proceder como o caso anterior, aqui, né? Encontrar a função 1, tá certo? Como já foi encontrado aqui diretamente, né? Aqui usamos o resultado do teorema 0,1, né? Que é a integral de linha que liga os pontos menos 1,1 até o ponto 2,1, independentemente do caminho, vai ser igual à função potencial desse campo vetorial xy, desde o ponto menos 1, 1 até o ponto 2, 1. Substitui, dá 3 meios. Tudo certo? Agora sim, acho que está mais tranquilo, né? Vejam que agora vamos a ver uma relação entre um campo conservativo e o rotacional do campo vetorial. Ou seja, que vamos esclarecer o significado do campo vetorial contínuo em função do seu rotacional. Aqui temos o rotacional do campo vetorial F. Nós já vimos isso em aulas passadas, né? O rotacional do campo F calcula-se usando essa fórmula, esse pseudo-determinante. Por que falo pseudo-determinante, né? Porque no determinante, na verdade, são funções reais. E aqui não são funções, porque I e J, K são vetores, tá certo? Mas ele se comporta praticamente como determinante, desde que você desenvolva com relação à primeira linha, né? Usando a fórmula de Lagrange para determinantes desenvolvendo com relação à primeira linha, né? Nós temos essa expressão que está aqui. Tudo certo? Vejam aqui essa expressão que está aqui. Se o rotacional do campo vetorial é o vetor nulo, então vamos dizer que o campo é conservativo. E, de fato, observem aqui. Guardem essa expressão que está aqui e vou verificar com eu acho que era número 11, me parece. Deixa eu ver. Não, um pouquinho mais para trás. Aqui. Eu vou desmarcar para não sobrecarregar. Tudo certo? Veja que nós chegamos a essa fórmula que está aqui. Não vou marcar. A essa fórmula que está aqui, usando a definição do gradiente, né? Lembra que derivamos em termos aqui. Então, agora essa aqui 9, né? Agora a outra é número 22, acho que. 21, 21. Certo? Essa aqui 21 e 9. Veja que vamos aplicar aqui. Essa aqui praticamente são as mesmas relações que nós encontramos na página 9. Veja que na página aqui tem aqui derivada parcial de R com relação a Y era igual à derivada parcial de Q com relação a Z. Vamos a colocar a página 9 aqui. Lembrando, derivada parcial de R com relação a Y é igual à derivada parcial de Q com relação a Z. Derivada parcial de R com relação a Y é igual à derivada parcial de Q com relação a Z. Agora vamos para, acho que 21 aqui. Certo? Por isso que isso aqui dá zero. E a outra, né? Derivada parcial de P com relação a Z é igual à derivada parcial de R com relação a X. Vamos aqui de novo. Derivada parcial de P com relação a Z. Derivada parcial de P com relação a Z é igual à derivada parcial de R com relação a X. Vamos a voltar. Por isso que isso aqui dá zero. E, por último, derivada parcial de Q com relação a X é igual à derivada parcial de P com relação a Y. Vamos a voltar aqui.
derivada parcial de P com relação a Y é igual a derivada parcial de P. Certo? Então, você pode já agora dizer, né? Um campo vetorial é conservativo se seu rotacional é igual ao vetor nulo. Fica mais fácil de lembrar, só que tem que lembrar essas igualdades que está aqui. Tudo certo? Obviamente, isso aqui é uma condição ainda não é suficiente. Você pode encontrar, como disse aqui, sob certas condições. Tá certo? Por enquanto, nós vamos ainda dizer, basta calcular o rotacional e observar que o rotacional desse campo é igual ao vetor nulo para dizer que o campo F é conservativo. Em princípio, bastaria, não, mas tem que ver com alguma condição a mais, que vamos observar daqui a pouquinho. Vejamos aqui, né? Esse teorema aqui. Se o campo vetorial contínuo num domínio G tridimensional possui potencial, então o campo é conservativo. Certo? Esse aqui é um caminho inverso. Nós vimos aqui se o campo é conservativo, então ele é função potencial. Agora, se ela possui função potencial, então ele é um campo conservativo, né? A condição 0,3, qual é 0,3? Essa condição aqui, que é o rotacional da função é igual a zero. É uma condição necessária ainda. Não é suficiente, é necessária, né? Para que o campo vetorial possua potencial. Mas não é suficiente no caso de um domínio arbitrário G. Vamos ver esse domínio aqui. Qual é esse domínio, né? Veja aqui. Primeiro, vamos a definir a definição de uma função, de um conjunto simplesmente conexo, né? Provavelmente essas definições não existem nos cursos de geofísica e física, mas em matemática tem muito interesse, né? Veja aqui. Seja ômega um conjunto tridimensional. Diz-se que ômega é simplesmente conexo se cada caminho fechado em ômega é homotópico a zero em ômega, né? Ou se qualquer curva fechada em ômega pode ser reduzida a um ponto pertencente a ômega. Tá certo? Então, essa é a definição de um conjunto simplesmente conexo. Então, qualquer curva fechada você pode reduzir a um ponto de ômega, que pertence a ômega. Aqui no caso, por exemplo, né? Se você tem todo o plano cartesiano R2, se você retira a origem, nós temos o que esse conjunto não vai ser simplesmente conexo. Porque, por exemplo, não qualquer curva fechada você vai conseguir reduzir ao ponto 0, 0, porque 0, 0 não pertence ao conjunto R2 sem a origem. Certo? Então, em R3 também é a mesma coisa. Se em R3 você retira, por exemplo, a origem, ou retira qualquer um dos eixos, essa já seria esse domínio seria não simplesmente conexo. Tá bom? Então, vejamos aqui um exemplo disso aqui. Então, para antes de terminar, vamos anunciar o teorema, né? Seja ômega um conjunto tridimensional simplesmente conexo. Agora veja que estamos exigindo que ômega seja simplesmente conexo. E seja F um campo vetorial continuamente diferenciável definido em ômega, para o qual vale rotacional de F igual ao vetor nulo. Ali, então, vamos a dizer que o campo F possui potencial. Veja que nós já poderíamos dizer em exemplos anteriores que se o rotacional do campo vetorial é igual ao vetor nulo, então F possui função potencial em ômega, ou é conservativo, né? Mas por que nós decimos? Porque nós estamos exigindo mais alguma coisa aqui, que o domínio onde está definido o campo vetorial seja simplesmente conexo. Porque pode acontecer o quê? Pode acontecer que o rotacional do campo vetorial F seja o vetor nulo. No entanto, se o domínio não é simplesmente conexo, o campo não é conservativo, ou seja, não possui função potencial. Esse é um exemplo um pouquinho não fácil de ver, mas vamos observar aqui. Veja aqui o exemplo, o contra-exemplo que diz que é necessário que o campo seja, aliás, que o domínio do campo seja simplesmente conexo. Vejamos, nós consideramos esse conjunto que está aqui, ômega igual
ao espaço tridimensional sem o eixo das aplicadas. Como estamos aplicando o eixo das aplicadas, então o domínio não é simplesmente conexo. Por quê? Porque não toda curva fechada podemos reduzir a pontos que estão no eixo Z. Tudo certo? Tá. Por que pensamos que? Porque para que o campo vetorial F esteja bem definido, né? Ele está bem definido se X e Y não podem ser zero ao mesmo tempo. Porque se são zero ao mesmo tempo, não tem sentido esse campo vetorial. Tudo certo? Então, nós temos aqui um campo vetorial F, né? Mas, na verdade, é um campo vetorial bidimensional. Aqui estamos colocando que a terceira componente é nula. Certo? Então, esse campo vetorial está bem definido para todos X, Y e Z que pertenecem a R3, exceto para todos os pontos que estão no eixo das aplicadas. Tá certo? No eixo das aplicadas, o X e Y são iguais a zero. Então, estamos tirando todos os pontos. Portanto, esse conjunto ômega aqui, ele não é conexo. Certo? Ele não é simplesmente conexo. Bom, aqui eu escrevi, é fácil verificar que o rotacional F é igual a zero. Obviamente, vejam aqui, para verificar que o rotacional F é igual a zero, basta... que basta fazer? Basta derivar essa função P com relação a X. Tá certo? E basta derivar essa função Q com relação a X. E observar que são iguais. São iguais, então... Veja que a terceira componente é zero. Zero derivada com relação a X e Y são iguais a zero. Então, tem que verificar, por exemplo, que essa derivada parcial de P com relação a C é zero. Que de fato é zero, porque não depende de C. Essa derivada de Q com relação a Z também é zero. Certo? Que ela não depende disso. Então, é satisfeita é o que o rotacional é igual a zero. É igual ao vetor nulo. Certo? Então, essa condição está satisfeita. Mas esse campo aqui vetorial não possui potencial. Ou ele não é conservativo, né? Porque, qual é o motivo? Porque esse conjunto aqui não é simplesmente conexo. E não satisfaz o teorema anterior, né? O teorema anterior exigia que o domínio onde está definido o campo vetorial seja simplesmente conexo. Porque, vejam aqui. De fato, né? Vamos a considerar uma circunferência. Veja aqui uma circunferência e vamos excluir essa circunferência. Podemos excluir o centro da circunferência. Aqui tem uma circunferência com centro na origem, mas a gente pode excluir a origem, né? Fazer uma bolinha pequenina, né? Então a circunferência vai ser, obviamente vai estar no plano XY, né? Só que você vai fazer como dizemos, vai descartar a origem, 0, 0. Tá certo? Então, ao longo do qual o campo vetorial F possui circulação não nula. Ou seja, nós vamos mostrar que a integral de linha de segundo tipo ao longo da circunferência, que é uma curva fechada, né? É diferente de zero. E nós vemos, vou voltar aqui um pouquinho, nem tá um pouquinho, né? Aqui. Acho que foi aqui. Aqui. O campo vetorial F é conservativo se a circulação desse campo vetorial é igual a zero, né? Ou nula. Veja que aqui a integral de linha se toma ao longo de uma curva fechada. Tá certo? Ao longo de uma curva fechada. Que é o caso aqui que nós vamos ver, né? Que nós estamos observando, que é a circunferência, uma curva fechada. Certo? Tá, então vamos a... O F, como vimos aqui, o F tem as componentes aqui e aqui. Certo? E agora vamos a parametrizar, né? Nossa curva é a circunferência de centro, um pouquinho fora da origem, e raio R. Tá certo? Aqui simplesmente substitui aqui o T vai de 0 a 2π, tá aqui. E aqui onde tem Y, você vai colocar o que? R seno de T, tá aqui. E aqui embaixo, x² mais y² elevado ao quadrado, tá aqui. E aqui vezes diferencial de x. Diferencial de x é o quê? Tá aqui. Diferencial de x igual a derivadas aqui, vai dar menos R seno de T dt. Tá aqui. Não esqueçam o dt, né? Porque é diferencial. E aqui o segundo termo, x é igual a R cosseno de T. E aqui embaixo tem x² mais y² tá aqui.
E aqui, obviamente, o que não está aparecendo aqui seria a diferencial de y, né? Essa diferencial de y que está aqui. Veja aqui. A diferencial seria o quê? R cosseno de t, dt. Certo? Então, aqui tem R cosseno de t, dt. Então, aqui, vejam aqui, tem menos com menos dá mais. Então, vai ficar R quadrado seno quadrado de t sobre o denominador que está aqui. Aqui só vai colocar em evidência o R quadrado, né? E aqui vai ficar R cosseno de t, e aqui vai ficar R cosseno de t. R quadrado cosseno de t. Certo? Aqui veja que todo tem aqui já podia colocar né? Abaixo, mas todos têm o mesmo denominador, tá vendo aqui? Coloco o mesmo denominador e suma, só que ao somar vou colocar R quadrado em evidência. E aqui você cancela tudo, são iguais, tá vendo que está aqui? E que fica aqui? A integral de 0 a 2π de t. Portanto, a integral é igual a 2π. E como podem ver, a circulação aqui é igual a 2π, diferente do zero, né? Por isso decimos, então, que esse campo vetorial não é conservativo nesse domínio, porque esse domínio não é simplesmente conexo. Tudo certo? Então, com isso, nós terminamos nossa videoaula de hoje.